Muy buenas tardes, Muito boa tarde, misionero Miguel Bermúdez Marín. missionário Miguel Bermude Marim, ¿Dónde te encuentras? aí onde tu te En encontras, Venezuela, na Venezuela, junto a tu esposa Ruth, com tua esposa Ruth e todos os irmãos Valencia, Venezuela, ali em Valência, Venezuela, y todos los hermanos en e Venezuela, todos os irmãos na Venezuela e em todos os países América Latina. da América Latina, do Caribe e do mundo todo. Una bendición, É realmente uma bênção privilegio grande e um grande privilégio en esta ocasión enviar poder, nesta ocasião, enviar a vocês estas palavras de saudação bajo el tema sob o tema vestido de boda, O Vestido de Bodas, la palabra, a palavra, para lo cual quiero leer en para o qual eu quero ler em Apocalipse capítulo 19, verso 7, versículo 7. gocémonos y Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos glória, porque chegou as bodas do Cordeiro e a sua esposa se preparou, a ella sería concedido e a ela é concedido que se vista de linho fino, limpo e resplandecente, que el lino fino porque o linho fino las acciones justas. são as ações justas dos santos. Y el ángel me dijo, E o anjo me disse, escreve, bienaventurado, bem-aventurados que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro, y me dijo, e me disse, son estas são palavras verdadeiras de Dios. de Deus. Y en el futuro hogar del novio E o futuro lar do noivo celestial, celestial, pueden tomar asiento los que podem se están sentar, de pie. os que estão em pé. En el mensaje del futuro hogar del novio Na mensagem O Futuro Lar do Noivo celestial y de la Celestial e da Noiva Terrena, dice la página 60, diz na página 68, el futuro hogar del o novio futuro lar do noivo e da noiva, regresa ele retorna à ceia das bodas, 3 días y serão 3 dias e meio, o sea, 3 años y medio, ou seja, 3 anos e meio. Então retorna novamente no milênio, la luna de miel. em nossa lua de mel, Entonces, e então, él ahí escribe la cena, aí ele escreve a ceia, años y medio, 3 anos e meio, 3 y medio años. 3 anos e meio, Entonces regresa nuevamente então retorna novamente no milênio, em nossa lua de mel, e então traer la ciudad ele vai trazer a cidade à vista, como o noivo leva a noiva para sua surpresa, como la noviecita como a se para noiva allí, se maravillada, cita-se ali para estar maravilhada, enquanto ela contempla o seu futuro lar y escribe e escreve la teofanía. a teofania. Hacen los Como fazem os noivos que le muestran a la novia que mostram à noiva todo lo que tiene preparado tudo o para que ella, tem preparado para para ela, cuando se casen, para que quando se casem, muestra la luna de miel, mostra a lua de mel, donde van a tener la luna de miel, onde hace terão todos los a lua de preparativos, mel, assim, todos os preparativos. prepara todo y Ele dice, prepara tudo e diz, em tal lugar y vamos a hacer esto, eu vou te levar e vamos fazer isso, 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 hasta le compra e até la ropa compra a roupa y todo e tudo lo que aquilo ella necesita que ela para precisa la luna de miel. para a lua de mel. Y también E também le muestra el lugar mostra a ela o lugar onde vai viver, lo cual o ya qual lo preparó de antemano. já preparou de antemão e já tem preparado esse lugar, Cuando leímos en como quando nós lemos no domingo, que después del milenio que depois do milênio tiene preparado ele já tem preparado tudo lo que la aquilo iglesia novia que a igreja noiva va a obtener en la vai eternidad. obter na eternidade, porque ele disse que no milênio, nós lemos ali, Construyen ainda se constrói casas, assim, lugares donde vivir, e lugares onde viver, mas na eternidade já tem isso tudo preparado. Veja como ele nos está mostrando já está todo nos mostrando lo que tudo tiene para o que ele tem para nós por la eternidad. pela eternidade. Y así el novio, E assim o noivo, contento antes de muito casarse, contente antes de se casar, faz todos os preparativos le muestra e al mostra, novio de depois mostrar la casa, de mostrar a casa, mostra também. tiene auto, pues Se tem carro, pois então mostra o carro novo que vão le obter, muestra mostra todo lo que tiene la casa por tudo dentro, o que mira, tem está por dentro da casa. preparadito, Veja, já está tudo preparado, mas se puede usar ainda nada de eso. não pode ser usado nada disso, nem a lua de mel não pode Allí ir. hay un día para Ali vai entrar, ter um dia para a entrada, vê? Não pode entrar antes. la novia no puede entrar A noiva não pode entrar ali, aunque el novio ya le dijo embora o noivo já tenha dito a ela, mas não tem ali la reserva o para passe, entrar, a reserva para aunque entrar, sea mesmo
la novia. que seja a noiva. Tiene que esperar al Tem que momento esperar o momento e o tempo para justo poder para poder entrar el lugar donde va a ao ser lugar la luna de miel. onde vai ser a lua de mel. Y también, E também, un poquito antes, um pouco antes, él le muestra también ele também el lugar mostra donde van a hacer o la lugar onde vão comida. Y le fazer muestra allí la cena, a comida, os comes e bebes, e mostra ali a ceia, meseros, onde tem ali cocineros y todos todo, os cozinheiros, garçons e tudo, y le muestra todo, e mostra pero tudo, todavía ella no se puede sentar mas a ainda comer não pode de esa sentar para comida comer porque dessa no comida está, porque lista não está pronta el momento en donde no esa momento cena onde va a ser esta ceia servida. vai ser O sea, servida. todavía no Ou se seja, ha realizado. ainda não vai ser realizado esta ceia. Luego de la boda, Depois das todavía no ha bodas, llegado ese ainda momento. não chegou esse Portanto, momento. ella no Portanto, não pode puede acceder a acelerar, sentarse a comer sentar-se de lo que para se está comer daquilo que estará se ese servindo día nesse que se va a dia estar repartiendo que ya estará la cena sendo de la repartida a boda. ceia das bodas. Y así también E assim também podemos ver um sinnúmero de coisas podemos ver inúmeras coisas que o noivo prepara com antecedência e mostra a ela tudo o que tem para ela, porque a ama. É a que vai viver com ela, é a que vai viver com ele pelo resto da sua vida, e assim o Senhor tem feito conosco, está nos dando, primeiramente, as asas, o pronto pago, que é o batismo com o Espírito Santo, e logo também, pela palavra, estará nos dando a conhecer, e está nos mostrando, está nos revelando o vestido de boda, que é a palavra. E assim está preparando tudo para nos levar à ceia das bodas do Cordeiro, e depois vamos retornar à lua de mel, que ele já tem preparada. E depois da lua de mel, veja, tem uma eternidade preparada para nós, para esta nova Jerusalém que vai surgir do centro da terra, que vai ser uma cidade de 1.500 milhas de altura, 1.500 milhas de altura e 1.500 milhas de largura e de comprimento, ou seja, ela vai ser quadrada, e esta pirâmide vai ser a mesma altura para cima, e isso ele já tem preparado. Tem o pagamento antecipado que ele já deu, tem o corpo eterno e glorificado, que também já tem preparado para dar a cada um de nós, tem a ceia das bodas do Cordeiro pronta, tem a lua de mel pronta, que é o milênio, e tem o lugar onde vamos morar e estar vivendo por toda a eternidade. Vejam, continua dizendo aqui, como a noiva ali para, maravilhada, enquanto ela contempla o seu futuro lar, e escreve a teofania. E hoje, pela fé, Senhor, havemos mais além, estará aqui mesmo, nessa terra, Tu prometeste. Tua igreja estará completamente redimida um desses dias, e então o teu mundo estará redimido, e o resto das partículas, mas primeiro, tu redimistes o teu povo, seus corpos, que estão feitos do mundo. E nos diz, nós vamos ler aqui, uma porção de uma mensagem que foi pregada sob o tema O Rapto Espiritual, e nos fala aqui desta ceia. Na página 18 dessa mensagem, foi pregada 7 de abril de 1975 em Ponce, diz: então, bom, tem duas agulhas, dois ponteiros, está falando de um relógio, que são os ponteiros principais ali. E então vemos que o mesmo que recorre hoje vai recorrer amanhã.
Portanto, o mesmo que Deus recorre em sua primeira manifestação, quando monta sobre o cavalo branco, como diz em Apocalipse, então recorre esse caminho. E o que produz? Produz uma aclamação, produz uma ressurreição e produz um rapto. Mas ele promete que vai recorrer novamente esse caminho. E então encontramos que essa palavra, essa mensagem, tem que seguir o mesmo processo que Deus seguiu manifestado em carne outra vez através do sétimo mensageiro. Não foi o irmão Branham que fez todas estas coisas que foram feitas, senão Deus através do irmão Branham. Foi o mesmo Senhor, o mesmo pilar de fogo. Agora vemos que essa palavra tem que recorrer no campo espiritual, essa trajetória novamente. No campo espiritual, vejam, essa palavra que ele falou pelo reverendo William Branham, tem que recorrer novamente no campo espiritual. E depois, isso nos introduz para recebermos as coisas, literalmente, na terceira parte. Você vê? Então, nós vamos a um lugarzinho aqui, que é muito importante, onde o profeta nos diz algo que aconteceria neste tempo final. Quando um avivamento acontece, ou seja, quando Deus faz algo e encontramos que são 3 êxodos, no primeiro e no segundo e no terceiro, aconteceu a mesma coisa. Sempre produz 3 tipos de crentes. Mas depois, da mesma forma, ou com o mesmo que ele traz, ou que vem, os 3 tipos de crentes com isso, que é a palavra, com isso mesmo, vai os separando. Então observem, quando vem manifestado em carne humana, o que faz? Produz 3 tipos de crentes. Mas depois, quando e como haveria de vir a separação dos 3 tipos de crentes? Bom, veja o que diz aqui o profeta, o que tinha que acontecer nesse tempo. Jesus disse que nos últimos dias ou nos dias finais, quando o tempo tenha terminado, é quando o tempo das eras terminaram, vem? Quando o tempo se tenha terminado e a grande ressurreição tenha vindo, que muitos virão a se sentar no reino, o reino de Deus está entre vós, muitos. O joio vai vir se sentar junto com o trigo, dirá, espere um momentinho, Senhor. Eu falei línguas, eu gritei, eu pulei no Espírito, eu dancei no Espírito, eu expulsei demônios, eu falei em línguas, eu fiz todas estas coisas. O que ele disse? Observem. Operadores de maldade, nunca conheci vocês. O que é iniquidade? Pergunte a qualquer um. É algo que você sabe que tem que fazer e não faz. Eles conhecem essa palavra. A ouvem? Isso ele está lendo aqui, da mensagem Os Ungidos do Último Dia, na página 47 dessa versão. E ele escreve ali, procurando o folheto aqui, dessa mensagem que ele está citando, ele escreve ali, o joio vai vir se sentar junto ao trigo. E escreve também, iniquidade é igual a algo, você sabe que tem que fazer e não faz. Continua dizendo, nessa mesma mensagem, mas o irmão William já está citando aí, dos ungidos do último dia. Você está ouvindo esta fita, está ouvindo esta mensagem, você vê o Senhor Deus dizê-lo, você vê que o confirma e que ele mostra que é a verdade, e você sabe,
que isso é tão claro como o sol que brilha ali fora. Mas vocês que seguem suas denominações, que seguem nessas coisas falsas, vocês, operadores de iniquidades, o irmão William diz. Agora observem, quando a ressurreição vem, o joio vem também se sentar com o trigo. Onde? No reino. Lembre que reino é sua igreja. Ali está representando a igreja. E o profeta diz, o reino dos céus ou o reino de Deus está entre vós. Que coisa tão tremenda está dizendo a vocês ali. O mesmo que o Senhor disse quando veio naquele tempo. João dizia, o reino dos céus se aproximou. Mas quando Jesus veio, disse, está entre vós. Porque ele era o reino dos céus, a palavra é o reino dos céus. E a palavra encarnada ali é o reino dos céus. O reino dos céus ali também representa o Senhor, a palavra. E nesse outro, tem esse outro significado. E então, onde tinha que se sentar o joio no tempo da ressurreição? No reino. E viriam para reclamar. Eu falei línguas, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, mas o Senhor vai dizer, produtores de maldade, quem são eles? Mas vocês que continuam em sua denominação, que continuam nessas coisas falsas, você é operador de iniquidade. O que os profetas dizem que são as eras da igreja ali? O que é a era de Laodiceia? Ele diz que se denominacionalizou, se converteu em uma denominação. Quem são esses operadores de iniquidade? Este joio que virá se sentar no reino de Deus, os da Laodiceia, que não saíram de Laodiceia. Lembrem que a era de pedra angular tem 7 etapas, e no ano de 2000 por aí, 2000, 2001, tem uma mensagem que ele nos fala de que estamos nesta 7ª era, por isso aí começaram também os batismos. Veja, onde ele nos coloca nessa etapa da 7ª era, nesse cumprimento das 7 etapas dentro da era de pedra angular, e nos coloca ali, dentro ainda da dispensação da graça, que é onde estão estes eventos que um crente tem que cumprir, como o batismo, o lavatório de pés, Santa Ceia, tudo isso. Isso acontece na dispensação da graça, e vai haver uma última Santa Ceia, e nós vamos ver isso um pouquinho mais antes, mas vejam como ele nesse tempo está nos colocando ali dentro da 7ª era, que corresponde à 7ª era de Laodiceia, dentro da pedra angular. E aí é onde muitos quiseram ficar, não saíram, não subiram a pedra angular. E veja como ele vem falando que se cumprem 3 vezes, tem um cumprimento em 3 ocasiões, assim como é a sua vinda, aclamação, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Essa fase do cumprimento da vinda do 7º selo, que é a vinda da palavra à sua igreja, que é o cumprimento do que ele falou pelo reverendo William Branham, que seria em uma maneira tríplice. Veja, que primeiramente se cumpre no irmão Branham, em uma fase, no nosso irmão e amigo William Soto Santiago também em outra fase, ou seja, outra etapa, e nesse tempo final tem essa parte literal, onde cada filho e filha de Deus está esperando os que nesse tempo tenham subido a pedra angular. E você poderá me dizer, bom, eu já estou na pedra angular? Sim, mas em que etapa você está? Na 7ª era, ficou ali ainda nessa etapa onde ele nos introduziu,
Ou você subiu, ouviu o chamado de estar na etapa de coroação, a etapa de ouro, onde Deus nos dará o corpo eterno. Tem que ver onde você está esperando essa promessa, porque voltamos a falar do lugar onde a pessoa está esperando um convite, algum convidado, e um que venha por avião está esperando por barco, ou que venha por barco está esperando por trem. Vê, você primeiro tem que saber onde o seu convidado se encontra. Vejam, continua dizendo, os da Laodiceia que não saíram de Laodiceia e querem dizer que estão no reino, que estão na mensagem, que estão na palavra, mas negam a palavra encarnada nesse tempo e não querem sair de Laodiceia. Lembrem que tudo o que aconteceu ali nessa etapa, desta década de 70, volta a se repetir nesse tempo final, no cumprimento literal disso tudo que foi mostrado ali. Então querem se sentar no reino, porque qualquer um pode dizer, agora estão colocando no literal, no espiritual. Bom, se não é assim, então por que você está sem um corpo eterno? Por que não aconteceu a ressurreição? Veio? O que acontece é que eles falam loucamente, falam sem saber, não conhecem a mensagem, sequer conhecem, não conhecem, falaram loucamente. Em uma ocasião ali, disse Jó a sua esposa, ou como uma fátua tem falado em outras versões, e algumas versões da Bíblia também fala, de que falou loucamente, porque não conhecem as promessas, não conhecem a forma na qual Deus as vai cumprir, as está cumprindo, as cumpriu, senão que tem apenas a letra e uma ideia de como será, e dão a sua própria interpretação, e não ouvem a voz de Deus, um instrumento de Deus que Deus está usando em cada tempo, e aí é onde eles põem a sua própria interpretação. E nesse tempo, na dispensação do reino, Deus tem uma boca, tem um instrumento pelo qual a Ele ouvir, porque Ele é o único que sabe como é que todas essas promessas serão cumpridas no meio da sua igreja, e tem o plano. Qualquer um poderá dizer, mas eu também sei, eu também sou ele, eu também sei. Mostra o teu plano, não tem planos? Bom, tudo isso está sendo cumprido nesse tempo, e estão sendo cumpridas as folhas desse plano, qual o Criador dos céus e da terra diz, e cada folha está sendo feita uma realidade no meio da sua igreja, como templo espiritual, e logo chegaremos a esta folha, ali onde está tudo que vai se mover, para que a ressurreição aconteça, e também a nossa transformação, nossa adoção. Ele saberá como fazer que isso tudo ocorra, porque não vai ser o véu de carne, senão que vai ser Ele, o pilar de fogo, operando no meio da sua igreja, e vai ser o que estará cumprindo todas estas promessas. Vai ser o anjo do pacto, operando no meio da sua igreja, cumprindo o que ele já prometeu. Continua dizendo, então querem se sentar no reino, mas o Senhor os descobre e diz, quem eles são? Vocês são operadores de maldade, de iniquidade, vocês são de Laodiceia, que é uma denominação, e vocês não podem estar aqui. É o mesmo da parábola da grande ceia das bodas,
que o Senhor preparou uma festa muito grande de bodas para o seu filho, e quando veio ver os convidados, tinha um introduzido ali, onde? Nas bodas, nesta grande ceia. Tinha um ali metido, introduzido, mas não tinha roupa de bodas, vestimenta de bodas. E o que fez quando viu o rei vindo? O que ele fez quando ele viu o rei vindo? Ele começou a checar ali, e quando viu alguém que estava vestido com outra classe de roupa, disse: como tu entrastes aqui? E a Bíblia diz que ele ficou mudo, ficou caladinho, calou a boca. Como tu entrastes aqui? Por quê? Porque se tivesse entrado pela porta, teria o traje de bodas como os outros, mas não estava vestido de bodas, porque não entrou pela porta. A porta, qual é? A porta é sempre a mesma. Qual era a porta para a segunda dispensação? A porta para a segunda dispensação era Deus encarnado. Ele disse: Deus encarnado. A palavra encarnada disse: eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. E então, para entrar no plano de salvação, está a porta para a salvação, que é Deus manifestado em carne, com o seu nome de salvação. Mas para entrar a ceia e as bodas, tem que entrar pela porta, que é o quê? Deus manifestado em carne, novamente e sempre. Sempre, o profeta sempre diz que o nome está colocado sobre a porta. Vejam no capítulo 4, Revelação capítulo 4, parte 1, nos diz ali, Apocalipse 4, 1, o que é isso? Um pouquinho antes, diz: qualquer homem que sabe em qualquer forma, o mesmo é ladrão e arrombador, e a parábola do que subiu e esteve na ceia nupcial sem traje, escreve: subi a ceia, foi achado culpável e amarrado e lançado às trevas exteriores. Apenas há um caminho para entrar à ceia nupcial. Eu creio que eu preguei sobre isso aqui não faz muito tempo. Sempre que o esposo, quando o homem vai se casar em um país, ele mesmo tem que enviar o convite, tem que colocar suas vestimentas. Assim que quando ele achou esse homem ali, sentando-se à mesa da ceia, quantos lembram a parábola? Com certeza vocês que leem a Bíblia. E ele achou um homem na ceia sem a roupa de bodas. O que é isso? O esposo está de pé na porta e todos sobem com um convite. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Vejam, sempre é pela porta que se entra. Assim foi na segunda dispensação. Disse: tudo que o Pai me deu ou convidou virá a mim. Ali vem dando o seu convite. O esposo viu que todos estavam iguais. Nós tínhamos lido isso há vários meses atrás. Isso é uma coisa muito boa. Religião do Espírito Santo, tipo antigo, faz com que todos sejam iguais. Ora, sejam ricos ou pobres, servos ou livres, negros ou brancos, masculinos ou femininos, todos são um em Cristo Jesus. E o esposo ficou ali na porta e recebeu o convite, colocou a roupa a esse indivíduo, de forma que todos, rico e pobre, se veriam iguais. Essa é a maneira na qual este rei, no reino de Deus, não há indivíduos grandes ou pequenos, todos são um, todos um em Cristo. Agora, o que você acha quando o esposo volta e acha um homem se sentando sem roupa de bodas? Disse: amigo, como tu entrastes aqui? E ele ficou calado. Isso mostrou que ele veio de alguma outra forma, sem ser a porta. Ele veio pela janela. Ele veio por uma porta traseira, escreve Laodiceia, porta dos fundos. Ele chamou amigo? Revelou que era um membro da igreja. Vejam, era um que estava ali no meio da igreja. Amigo, como tu entraste sem roupa de bodas? E agora Jesus, ele mesmo disse isso. E ele chamou o porteiro e ele disse: amarra pés e mãos, e ele foi lançado.
E ele escreve, o homem sem roupa de bodas. Y también escribe ahí, E escreve ali também, el portero es igual, el o que porteiro é tiene la igual ao llave. que tem a chave. Y él fue echado E ele foi lançado a las tinieblas de afuera, às donde trevas será exteriores, lloro, onde haverá lamentar choro, y crujir. lamentar e ranger de Esas dentes. son esas son las propias Estas são palabras as de próprias palavras de Cristo. Cristo. Correto. Él fue echado Ele foi afuera. lançado para fora, ¿Por quê? foi expulso, por Eso quê? provou que Porque sin isso traje de provou boda, que sem traje de bodas, había entrado de ele alguna tinha entrado outra de alguma maneira, outra maneira de la puerta. além da porta. Si él hubiese podido Se venir ele por tivesse la puerta, podido vir pela porta, hubiera recibido teria recebido traje de boda. um traje de bodas. Oh, escuche esto. Oh, escute isso. Entonces, Então, si el traje de boda se o traje de bodas es el bautismo del é o Espíritu batismo Santo, com o Espírito ¿cómo Santo, vamos a ser representados como de vamos alguna ser representados outra forma? de alguma outra forma? Si la primeira idade da igreja Se a primeira era da igreja por la tinha que puerta, vir pela porta, Cristo Jesus, ser batizado no nome de Jesus Cristo, receber o batismo com o Espírito Santo, colocar o traje de bodas, como temos que vir de alguma outra forma? si ustedes vienen Se vocês vêm por los metodistas, pelos metodistas, por los bautistas, pelos o por los batistas ou pelos pentecostais, pentecostais ou qualquer outra denominação, serão atados, vocês serão pisados amarrados en las tinieblas. e lançados às trevas exteriores. Ustedes tienen que venir Vocês por têm que Cristo vir Jesús, por el Cristo camino, Jesus, a puerta, o caminho, la a verdad, porta, la vida. a verdade e a vida. Amén. Amém. Vean, Vejam, para obtener el cuerpo para obter o corpo teofânico se requiere é preciso entrar entrar por la puerta que pela es Cristo. porta que é Y Cristo. esa puerta está cerrada. E esta porta está fechada. Y si por medio E se por de meio recibir de receber el cumplimiento de o la primera cumprimento venida da del primeira vinda do Senhor, Señor, que es la puerta, que é a porque yo porta, soy la porque ele puerta, disse: Eu sou a porta. se recibe y es un Se requisito recebe para e é um recibir requisito para receber as el primícias, bautismo del o Espíritu batismo do Espírito Santo, Santo. Esa primera porción essa primeira porção, ou seja, nascer en el reino de Dios, no reino de Deus, obtener así un cuerpo obter assim um corpo eterno e glorificado da sexta dimensão. si para obtenerlo Se para hay obtê-lo que entrar por esa tem puerta, que entrar por essa para porta, obtener el cuerpo para eterno obter o corpo eterno e glorificado é preciso também por entrar una puerta. por uma porta. Esa es la puerta E essa é a porta da segunda vinda do Senhor, conforme a sua vinda, lo cual es o qual la venida del Hijo é del a Hombre vinda do con Filho do Homem los ángeles. com os seus anjos. Y sigue diciendo aquí, E continua dizendo aqui, donde nos detuvimos, onde nós paramos, del mensaje rapto espiritual, da mensagem o rapto espiritual, continua dizendo: tiene que preguntar ninguém cómo tem se que llama perguntar el que como se está chama ahí o que adentro. está ali dentro, Solamente lo tiene que leer tem ahí apenas afuera. que ler ali fora, El nombre e o nome que tiene ahí es que el tem mismo ali que é o tiene el que mesmo está adentro. que está dentro. Entonces, E então, el que vive dentro de esa o casa, que está que es dentro Dios, dessa casa, en que é toda su Deus, em plenitud, toda a sua se llama, plenitude, como dice, se allá chama, afuera, como la diz puerta de lá la fora, casa. na porta da casa. Si usted le pone un nombre Bom, se allá você en coloca o su nome casa, ali na sua para casa, cuando el cartero para que llegue, quando o carteiro pues, chegue, eche las cartas, pois en donde deixe dice el as nombre, cartas onde diz o nome la dirección. e, e o endereço. Pues si usted se llama Mas se Juan você se Pérez, chama João no Pérez, sería que le ponga pois não José, seria que coloque José, na verdade, que não se enquadra, porque o que vive dentro se chama João Pérez. entonces corresponde E então ponerle corresponde fuera colocar do lado de fora o nome de João Pérez. usted. Você vê? Entonces, el que pasa dice, Então o que, ahí vive o que fulano de tal. passa, olha e diz: aqui vive o fulano de tal. E quando Deus se manifestou em carne humana para redimir, ¿Dónde puso su nombre? onde colocou o seu nome? Na porta, ali em cima. Nesse corpo ali colocou o nome do que estava dentro. E então todo mundo que olhava não tinha que perguntar como se chama o que está dentro, senão olhar que nome tem do lado de fora, e por dentro se chama da mesma forma o que vive lá dentro. Entonces, E então, así es en este tiempo assim é también. nesse tempo também, El que vive dentro o se que vive llama, dentro como dice, la se puerta chama, como por diz, fuera. a porta por fora. Entonces, por Então, eso es que ese es el lugar de adoración. Que esse é o lugar de adoração. Essa é a casa onde tem que entrar para encontrar-se com o que está lá dentro. Mas tem que passar por essa porta para entrar ali. Lembrem Que el nombre está en que o nome está su ángel. no seu anjo, no anjo do pacto. Esse nome eterno de Deus, que foi mostrado ali, En esa señal eterna neste sinal eterno que foi mostrado ao reverendo William Branham, que disse: o teu nome sobre la montaña. está sobre a montanha. Y el hermano William
E ali o irmão William me confirmou com as suas próprias palavras, com a sua própria voz, e me disse: Benji, William é o nome eterno de Deus. Vejam como a vinda e cumprimento da segunda vinda do Senhor veio com um nome novo. Porque o nome está no seu anjo. E onde quer que esteja o seu anjo, está o seu nome. Mas ele continua dizendo um pouquinho antes, diz, tem que passar por essa porta, um pouquinho antes, diz, esta é a casa onde tem que entrar para se encontrar com o que está dentro, mas tem que passar por essa porta para entrar ali, e então não passarão por essa porta, se entraram por onde? Por alguma janela denominacional, por algum lado, por algum buraco na parede que fizeram para entrarem aqui dentro, onde está servida uma ceia, que é a ceia de quem? Das bodas do Cordeiro. E lembrem que vai ter uma ceia e um rapto literal, mas tem uma ceia e um rapto espiritual, e os que estão na ceia, é por isso que tudo isso que aconteceu foi no campo espiritual, porque como eu disse alguns minutos atrás, se tivesse sido no literal, não estaríamos aqui. O milênio já teria, na Terra já teríamos o milênio, e não temos o corpo eterno, não tivemos a ceia das bodas do Cordeiro. Tudo isso foi no espiritual. Lembrem que vai ter uma ceia e um rapto literal, mas tem uma ceia e um rapto espiritual. E os que estão na ceia e no rapto espiritual são os que vão estar na ceia e rapto literal. Ou seja, aquele que não esteja agora comendo desta ceia espiritual, os quais obtiveram esse rapto espiritual e estão sentados comendo na ceia que está sendo servida de todo este alimento, essa palavra o qual está produzindo em nossas vidas, esse corpo glorificado e eterno, porque foi em torno da palavra que Sara e Abraão foram rejuvenescidos. Veja, eles tiveram que receber esta palavra para ser rejuvenescidos. O mesmo está acontecendo conosco agora neste tempo final, para obter o rapto literal e logo ir a ceia das bodas do Cordeiro no literal, ou seja, no cumprimento, que é o cumprimento pleno do que é a ceia das bodas do Cordeiro. E diz, e o rapto espiritual são os que estarão na ceia, e o rapto literal, e o que não esteja vestido com a vestidura de boda e tenha entrado pela porta, que é a porta para entrar a grande ceia, então, como tu entrastes aqui, ficou mudo. Tu não entrastes pela porta, porque teriam colocado em ti a vestimenta, tu não tem a vestidura de bodas, tu não tem a palavra da hora. Porque a vestidura de bodas, que é a palavra dessa era, a palavra desse tempo. Ou seja, estão ali, são membros da igreja, mas não subiram, não creram e não estão nessa etapa de preparação para a adoção, para a transformação e para o rapto. Porque, vejam aqui em um lugar, na mensagem, o Deus que é rico em misericórdia diz, página 8 diz, e depois de um tempo você ouviu o Evangelho, talvez você foi à igreja, você escolheu isso e aquilo, e ia de denominação em denominação, mas um dia, você sendo parte de Deus, você tinha que ser parte da palavra. E quando você ouviu a palavra, você percebeu de onde é que tu vinhas, e você conheceu qual era a verdade. Você sempre foi a semente que estava em você, sempre foi
A palavra reconheceu a palavra que estava em você, que foi antes da fundação do mundo. Viu a palavra e você veio a ela. Ouviu a palavra e você veio a ela. Vê que formoso, como o irmão Branham ali nos disse, a palavra reconheceu a palavra que estava em você. Continua dizendo, não tem a palavra da hora, porque a vestidura de boda é o que é? A palavra dessa era, a palavra desse tempo. E qual é a palavra desse tempo? Não tem, notem Malaquias 4:5, Lucas 17:30, Apocalipse 10, de 1 ao 7. Notem todas, não tem todas essas palavras, não tem essa palavra. Lembrem que Apocalipse 10 é o que está se cumprindo agora, plenamente nesse tempo. E o que não tem Apocalipse 10, o que não recebe esse anjo forte, pois não tem a palavra desse tempo, da hora. Não tens esta palavra, Deus encarnado hoje com o seu novo nome. Tu não tens isso, tu não crês nisso, tu não tens isso, tu não estás vestido disso. Como tu entrastes aqui então? Como tu entraste do lado aqui para estar comendo nesta ceia? Sorte que a ceia ainda não tinha começado. Veio a ver os convidados. Ao Senhor ninguém engana. Lembrem que isso não pode ser cumprido ali na ceia da boda do Cordeiro, porque dali não pode ninguém pode voltar, porque é a sétima dimensão. E o que está ali é porque recebeu este corpo eterno e glorificado. Ou seja, ali não foi isso que foi cumprido nessa parábola. Não foi ali que Deus estava mostrando nesta parábola, esse que entrou pela janela, porque ali não podia expulsar ninguém. Isso vem a ser tipo e figura desse tempo final, onde se está dando a conhecer o alimento, se está dando o alimento, está dando a ceia desse tempo que está sendo dada ao povo de Deus, e no meio dos escolhidos de Deus está esses que são partes desses grupos de crentes, são 3 tipos de crentes, e estão aí. E quando ele vem e vê que tem alguns que não estão recebendo ou não têm o conhecimento do que em torno da palavra é que vão ser transformados, é que espiritualmente são expulsos. São o ministério de Moisés e Elias que fazem esta separação. E isso acontece aqui, nesse planeta Terra. Diz, continua dizendo, aparecia que estava dentro, parecia que receberia o revestimento, parecia que iria comer desta grande ceia, mas quando chegou a hora de comer, o expulsaram. Observem como tudo isso está sendo dado a conhecer nesse tempo final, com a medida que a palavra vai sendo dada, para que todos os eleitos de Deus que estão ali em cima, recebendo toda esta revelação, tem um grupo que ainda está ali dentro, que, vamos dizer, está como ignorando e não estão recebendo todo este alimento. Ou seja, que estes são os que são expulsos. E para fora, vamos ver aqui onde que serão expulsos os que estão desprezando esta ceia, que representa esta ceia das bodas do Cordeiro ali no céu. A ceia que está preparada para nós. Diz, parecia que ia comer dessa grande ceia, mas quando chegou a hora de comer, o expulsaram, ficou mudo. Mas, bom, parecia que ele estava já ali dentro, parecia que já estava do outro lado.
aos que serviam, que não são outros senão os pregadores, mas os que serviam ali dentro, não os que serviam fora. Peguem este indivíduo, atem-o de pés e mãos e lancem às trevas exteriores. Vejam, quando acontece o rapto e entra a grande ceia dos cordeiros ali em cima, ninguém vai ser expulso dali, porque o que pode subir no rapto e entrar ali já não será expulso. Vê? Aqui ele está explicando. É aqui, na ceia espiritual. Nesse banquete espiritual é de onde é tirado todo aquele que não esteja vestido de bodas. E vejam na mensagem, o Deus desta era perversa, página 39 diz, agora observem o seu cabelo longo, voltou Nazareno a palavra, agora eu quero apresentar a noiva de Cristo. Temos descrito o anticristo onde ela está religiosa e tudo, ciência. Agora a pequena e humilde noiva de Cristo simplesmente crê na palavra. Qualquer que seja ela, são individuais. Eu espero e confio que tenham muitos presentes, muitos ouvindo. E eu espero que eu mesmo e cada um de vocês seja parte dessa noiva. E eu também espero que todos os que estão ouvindo, todos os que estejam escutando esta conferência, esta mensagem, eu também desejo que todos sejam parte dessa noiva. E o será, porque tudo que foi ordenado a isso, seja isso, porque em suas naturezas, vejam, a palavra pode apenas reconhecer a palavra. E ali nós lemos que a palavra reconheceu a palavra. Isso foi na mensagem, o Deus que é rico em misericórdia. E aqui no Deus desta era perversa diz, a palavra só pode reconhecer a palavra, não uma denominação ou uma perversão. Conhece melhor, é uma palavra, vê? Ela não o reconhece. O trigo não pode ser mais que um trigo. Começou um trigo, subirá como trigo, e uma erva nunca pode ser um trigo. Ainda é presenteada pela mesma unção, vê? Mas não é trigo, não é um trigo. Como disse no outro dia da árvore, com os diferentes ramos nele. O seu cabelo longo, Nazareno, ensina como fez o seu voto a Deus, seu formoso vestido de sua palavra prometida para a era, na qual ela vive, envolta em torno dela, vindicando-a com ele mesmo, de Hebreus 13:8, e ele escreve ali Apocalipse 12, de 1 ao 17, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre, assim como ela é parte do noivo, palavra fiel a ele em cada ponto. Onde ele disse, o seu formoso vestido da sua palavra prometida para a era na qual ela vive, envolta em torno dele, em torno dela. Apocalipse de 1, 12 ao 17, escreve do lado, o vestido de bodas é igual à palavra, e uma pirâmide, e as eras. Continua dizendo, e então, o que acontece? Amarrem ele nos pés e mãos, e vocês que servem desde o púlpito, vocês que são os que servem a comida, os que serviam, atem-no desde aí. Com que o diabo vai ser atado durante o milênio? Com a palavra. Não vai ter nada que fazer. Atem-no. Veja, daí ele diz, amarrem ele, corrijo, amarrem ele, desde aí de cima, com a palavra, amarrado de pés e mãos, bem apertado de pés à cabeça, lance para baixo, onde será choro e ranger de dentes, onde? Lancem-no para Laodiceia, porque ali é o choro e ranger de dentes espiritualmente, vem uma grande tribulação literal, mas espiritualmente também há uma grande tribulação, a qual acontece antes da literal. E lembrem que quando Judas, ele entendeu, porque observem que ele depois se arrependeu
e percebeu que fez mal, digamos que entrou em si, porque o diabo tinha se introduzido em Judas, o espírito maligno, ou seja, ele quis com Judas cumprir o que Jesus faria, ele queria se adiantar ao programa divino, e uma vez que o deixou, ou seja, se deu conta, esse espírito o deixou e ele se deu conta o que ele tinha feito. Mas observe, lembrem que quando a pessoa, há um lugar onde o espírito foi expulso e procura 7 mais e volta e vê a casa vazia, ou seja, que essa pessoa ali teria que continuar e teria que ter recebido o Senhor e ter introduzido ele em seu coração, o Espírito de Deus. Mas vejam, como Judas não tinha obtido esse novo nascimento, como ainda todos os outros, mas todos os outros já estavam por predestinação ali guardados, e Jesus também tinha orado até por Pedro, que ele disse ali em Una, eu orei a Deus para que alguma coisa assim que diz na palavra, ou seja, que Deus já tinha cuidado dele, guardado, Deus tinha guardado. Mas vamos aí a essa parte que é muito importante. Vejam, Judas, quando esse espírito saiu dele, o diabo saiu, ali ele percebeu que tinha feito algo mal e quis se arrepender, mas era tarde. E observem que ainda depois, quando ele vê isso, aí entraram outros espíritos do diabo. E foram esses espíritos de loucura, porque entram em loucura, quando vejam o que fizeram e o que desprezaram, o verbo, a palavra em carne, entram em um estado de loucura, e vejam o que Judas fez ali. Ele foi e se enforcou. E isso era o que o diabo queria fazer. Queria fazer o mesmo, conhecendo, ou tendo uma ideia que era no madeiro, que obteria essa obra, a qual ele realizaria na cruz do Calvário, e o diabo queria se adiantar, queria imitar, e foi e se enforcou. E não era se enforcando, era crucificando, era crucificar ao Filho de Deus. E o diabo ali entrou, ou seja, entrou um espírito de loucura, ou seja, um homicídio, se suicidou, suicídio melhor, ele tirou a própria vida, se suicidou. Ali, em um madeiro, se enforcou. E pessoas nesse tempo que façam isso, já vai ser atualizado, e que tentarão se arrepender também, mas vai ser muito tarde. E também vai entrar o espírito de loucura, mas agora vai ser da maneira na qual Deus vai cumprir inúmeros sonhos e profecias também, referente ao que vai estar acontecendo a esses ministérios, e pela mesma linha eles vão tratar de fazer o mesmo, mas eles mesmos, ou seja, um espírito de loucura entra neles, e também acontecerá o mesmo que em Judas, ficarão loucos. E tudo isso primeiro no campo espiritual, aí na mente. Essa loucura é na mente, porque ele está falando aqui de que essa grande tribulação
vem no literal, mas vem espiritualmente também uma grande tribulação. Porque vejam, continua dizendo, o que o diabo faz na grande tribulação? O diabo literalmente se encarna. No literal, na grande tribulação estará ali encarnado e estará reinando no meio de todo o sistema mundial, governando tudo. Mas espiritualmente o diabo se introduziu e está sentado nesta era de Laodiceia, falando em termos espirituais, e está como rei. Por isso estas pessoas que estão ali entrariam em loucura quando percebam o que fizeram. Todos os que rejeitaram o cumprimento da sua vinda. E o profeta disse, na mensagem intitulada O Éden de Satanás, diz que Laodiceia, essa era, é o Éden de Satanás. Aí está o seu trono. Você vê que espiritualmente já está se vivendo espiritualmente. O povo já está vivendo espiritualmente em uma tremenda tribulação, sendo governado pelo mesmo diabo e morrendo de fome espiritual e de pragas espirituais e morte espirituais, está açoitando eles. Então, primeiro recebem as coisas espiritualmente e depois se materializa e a recebem materialmente. Por isso encontramos que o profeta disse, a marca da besta. Veja, primeiro recebem espiritualmente, como recebeu Judas ali, o recebeu na mente e foi direitinho e se enforcou. Recebeu esse espírito, o qual fez se suicidar. Um espírito suicida. Vocês sabem que literalmente a marca da besta vai estar na grande tribulação, mas o profeta disse, a marca da besta já está aí, na tribulação vem o juízo. E então encontramos que sempre o mais importante para nós é que não escape de nós o cumprimento das coisas no espiritual, porque então receberemos o benefício das coisas literalmente quando chegue o tempo. Agora observem, o joio estaria introduzido no meio do trigo, mas seria separada. Lancem-no para baixo. Então, pois aí a Bíblia diz que Laodiceia está pobre, cega, não vê nada, miserável e nua. Você vê? Não tinha o traje de bodas e estava ali introduzida, nua da palavra de Deus, nua, porque qualquer roupa não serve para estar na ceia do Cordeiro, senão que a que serve é a que ele põe na pessoa quando não entra pela porta. Veja, onde é que é colocada essa vestidura? É quando entra pela porta, ou seja, quando entra pelo cumprimento da sua vinda, a revelação do que é sua vinda. Agora vemos que a condição da igreja de Laodiceia é triste, é uma situação muito triste. Na tribulação, o diabo vai se encarnar ali no literal, no espiritual já está encarnado também, espiritualmente falando, aí na era de Laodiceia, e em tudo que compõe o ministério de Laodiceia. Aí entram ministros e tudo, todos os que pensam que estão em cima e não estão. O profeta diz que o diabo trabalha através do ministério. É como quando diziam a Jesus, nós comemos o maná que desceu do céu ali com Moisés. Ou seja, eles tinham a palavra de Moisés e Jesus disse, e todos estão mortos, e todos morreram. Não valia de nada eles terem a Moisés e a mensagem de Moisés, senão que crescem nas promessas e no que Deus estava fazendo no tempo em que estavam vivendo. E Deus também trabalha através do ministério. Bem, Deus trabalha através do ministério dos filhos dele. Os filhos dele vão postos os ministérios, porque através deles Deus trabalha, mas o diabo trabalha através do ministério, dos ministros que estão dispostos a servir a ele. E então fazem
todas estas coisas que fará nesse tempo. Não apenas Laodiceia está em uma grande tribulação, ou seja, espiritualmente, senão que logo também espera uma ressurreição para um juízo final. Veja isso, um juízo final pela palavra, pela mensagem. E lembrem que já houve um juízo final pelo pilar de fogo encarnado através do profeta. Trouxe um juízo final que não é outra coisa, senão isso. Eu acuso essa geração. E isso é um juízo final quanto à forma espiritual. Isso novamente dá a volta, o ciclo e volta e corre um juízo final. No campo espiritual para condenar. Vejam, a segunda ocasião aí, onde volta outra vez e passa este ciclo desse juízo no campo espiritual novamente. Para condenar, para acusar e condenar o quê? As denominações e os que estão nas denominações. Isso volta a acontecer no campo espiritual e depois já vai ser esse juízo final ali no final do milênio, no literal. O que foi causado aqui? As denominações e líderes da denominação de terem crucificado a Cristo por segunda vez. E então, depois, esta palavra se encarna, depois que deixou o seu corpo pilar de fogo, o Espírito como Espírito estava encarnado, mas agora ficou como palavra. Esta palavra se encarna, produz o quê? Produz uma aclamação, produz uma ressurreição, produz um rapto, e depois produz um grande milênio, e depois de um grande milênio produz uma ressurreição espiritual geral para um juízo final, para que logo venha a tribulação em cima. Você vê? E então continua passando, acontecendo como o relógio pelo mesmo lugar, cada vez que trabalha. Agora encontramos que essa parte é a parte mais delicada, a parte ou a etapa onde estamos atualmente, porque sempre a humanidade tropeça com o quê? Com o véu de carne que Deus usa em cada tempo. Quando a coluna de fogo se encarnou, tropeçaram com o véu de carne. Quando esta palavra se encarne, essa mensagem se encarne, tem que se encarnar em alguém para então, através de alguma pessoa sair o quê? A mesma mensagem na forma correta. E lembrem, em uma ocasião, quando Deus disse a Eliseu, vai ungir a Azael por rei da Síria, tu vais ungir a Jeú por rei de Israel, e tu vais ungir a Eliseu, profeta, em teu lugar. E isso nós ouvimos várias vezes, mas observem, se nós pararmos um pouquinho e vermos aí um quadro no qual vem Elias e unge a Eliseu, e não ungiu a Azael e tampouco a Jeú. E se foi. Veio Eliseu e disse: bom, rapaz, vamos ali na Síria, ali por essa região, e vamos procurar Azael, porque eu tenho esta comissão de ungir Azael, e vai para ali. Certamente isso é um quadro que nós vamos ver aqui, porque se tivesse isso ocorrido, teria estado escrito ali, mas não aconteceu. Mas vejam isso. E ele vai lá, e vai a Azael, e diz a Azael: vem aqui, prepara tudo, porque eu vou te ungir por rei da Síria. Ele pode haver olhado e disse: bom, por ali me disseram que Eliseu, eu soube que Eliseu viria, corrijo, que Elias viria para me ungir. O que então tu faz aqui? Quem és tu?
eu vim para te ungir por rei da Síria. E lembrem que os filhos dos profetas ali também houve um tempo onde diziam a Eliseu: Deus levará o teu pai Elias. E ou seja, que já tinha, vamos dizer, já corria o rumor de que Deus levaria a Elias. Já tinham esse conhecimento, suspeitavam e o falavam. Falaram por uma ou duas ocasiões. Sabe que Deus hoje vai tirar o teu pai Elias de ti? Vai levar cálice? Eu já sei. E assim vamos dizer, nesta narração podemos dizer que Azael já tinha aqui como que ouvido algo de que viria ele para ungí-lo. E veja, Eliseu diz: não, para, não és tu. Eu quero que venha Elias e que seja ele que me unja por rei de Síria. Porque eu ouvi, e eu também ouvi, e ouvi que ele disse que viria para me ungir. E despreza ali a Eliseu, mas não estava desprezando ou desprezaria Eliseu nesse momento. Estaria desprezando mesmo Elias, porque o espírito de Elias havia repousado sobre Eliseu e uma porção dobrada. E ele, embora que era outro véu de carne, ia cumprir a palavra que Deus havia dito a esse ministério. E onde quer que estivesse esse ministério, tinha que cumprir aquilo para o qual Deus havia enviado esse ministério e havia dado essa comissão, que fizesse isso que ele tinha dito de que ungisse Azael. Possivelmente podia ir também a Jeú e teria dito: Jeú, eu vim aqui para te ungir, mas quem és tu? Mas eu vim te ungir como rei de Israel, vem, prepara tudo. Bom, não, eu vou esperar Elias. Elias tem que vir, ele é que tem que me ungir. Vê, outro que se tivesse desprezado a Deus em Eliseu. Mas não foi assim, nós sabemos que a história foi como a Bíblia relata, e foram pessoas que seguiram a ordem divina. E é assim, em cada tempo, em cada era e em cada dispensação, muitas pessoas ficam agarradas dos tipos e figuras e não se agarram da realidade do dia em que estão vivendo. Ficam olhando no passado e esperam que esse mesmo seja o que vem e cumpra tudo. Quando Deus passa a outro véu de carne e cumpre o mesmo que sempre cumpriu em sua palavra e que tem falado por meio desses outros véus de carne que já passaram, porque continua sendo a mesma promessa, continua sendo o mesmo plano e propósito divino. Tudo fica igual. O único é Deus mudando a sua marca, Deus mudando o seu véu, mas continua sendo Ele mesmo, Ele é o único que não muda. Continua dizendo um pouco mais antes, na página 28 dessa mensagem, diz, do rapto espiritual, diz: Deus sempre se move em três formas. Se move em carne, em palavra como mensagem, e em espírito. É o mesmo Deus, mas se movendo em três etapas diferentes. E Ele se aperfeiçoa em quê? Em três. E aí é que nós chegamos à perfeição, quando totalmente se encarne o Espírito, como Espírito em nós, mas primeiro tem que se encarnar como em palavra. Deus se encarnou no meio da sua igreja como em carne humana, Deus feito carne no sétimo mensageiro. Agora este é o tempo mais tremendo, mais importante, e é o tempo em que muitos não entenderão, e também é o tempo na qual o joio que quis entrar para a grande ceia e foi lançada fora, foi expulsa para a era de Laodiceia novamente, são daí. E tem que voltar para aí.
porque isso aí é onde vão ser amontoados e aí é onde vão ser queimados. Tem que ser amontoados e queimados aí. E agora, vejam que a terceira etapa, era a revelação dos selos, a mensagem que tinha sido aberta, os selos que tinham sido abertos, era a terceira etapa. Há uma parte nos selos que diz, e ele escreve que os selos são uma coisa e os 7 trovões é outra coisa. Então, esses selos abertos, o que é o que davam a conhecer? Os trovões. O que era que dava a conhecer? A vinda do Senhor em carne humana. E então, depois, quando já tenha terminado esse tempo, depois se move outra vez na terceira etapa e tem que ser o quê? Novamente a revelação dos mistérios de Deus, dos selos, dos trovões, todas estas coisas que já tinham sido reveladas ao povo como grupo, mas que não tinham se entendido. Mas depois, quando é revelado ao povo, mas como indivíduos, no qual cada qual é responsável por si, de aceitar ou rejeitar aquilo que Deus disse pelo profeta. E então a coisa é individualmente. Não é se eu entro que você entra. É que você entra se você é um escolhido. Verá se é um escolhido. Se não é um escolhido, não verá. O que disse pelo profeta. Lembrem que a mensagem e o mensageiro são um. E nos últimos anos, nosso irmão William nos dizia, por isso ele tirou o livro, da introdução à segunda vinda do Senhor, com todos esses temas, baseados na mensagem de irmão Branham, porque a igreja tem que estar preparada como precursor à segunda vinda do Senhor, o reverendo William Branham, como base. E toda esta mensagem é vigente, como a mensagem deste poderoso arcanjo, o cumprimento desse anjo que era diferente dos demais, o qual veio à terra em seu ministério, cumprindo a vinda do Filho do Homem, com os seus anjos, os quais ele esteve nesta etapa ou fase dessa vinda do Filho do Homem, e ele esteve trazendo essa mensagem e cumprindo todas estas coisas no campo espiritual. Se é um eleito, não verá o que Deus disse pelo profeta. Se não é um escolhido, não verá. Ou seja, por mais que tenha a mensagem do irmão Branham e a mensagem do irmão William, por mais que leia, se não é um escolhido, não verá o cumprimento da segunda vinda do Filho do Homem com seus anjos. Não vai entender esse mistério. Consequentemente, não vai poder receber o vestido de bodas, que é a palavra, porque não estaria recebendo a palavra. E então, no cumprimento do que foi mostrado no tempo de Abraão e Sara, que é em torno da palavra, através desse tempo que eles estiveram recebendo esta promessa do Senhor, foi que eles foram rejuvenescidos, ou seja, foram transformados em corpos jovens, representando ali de 18 a 21 anos de idade. Ou seja, que nós podemos ver que nesse tempo, o que em torno da palavra não está recebendo isso, ou seja, a palavra não estará em torno dessa pessoa, não poderá ser transformada, adotada. Consequentemente, não estará entrando pela porta que vai dar a ele esta promessa a essa pessoa. Mas os eleitos, os que sim estão recebendo a palavra e entraram pela porta da segunda vinda do Senhor, nessa manifestação, etapa final, todos eles vão receber este corpo eterno e glorificado. Ou seja, que o que Deus falou pelo profeta está apenas predestinados para entendê-lo, aqueles escolhidos desde antes da fundação do mundo, por mais que ore. Vamos dizer, como dizemos aqui, por mais que gritem e pulem,
e sapateie, se não é um eleito, não vai ver, mas se é um eleito, sim, vão entender, vão compreender, vão receber. Diz, eu vou ler de novo, ou seja, que aquilo que Deus falou pelo profeta está predestinado apenas para entendê-lo aqueles escolhidos desde antes da fundação do mundo. Isso é o que faz a separação, esse é o que faz a separação, disse o profeta, o que fez a separação de Ló e Abraão, que era Deus manifestado em carne, que Abraão cria em Elohim, que era Deus manifestado em carne, mas Ló não podia crer. Quem que procure, está por aqui, diz, isso pregou o profeta, a mensagem pregada, a palavra requer total separação, pregada em 1964, diz. Agora notem, Jesus disse que isso aconteceria outra vez, como nos dias de Sodoma, assim vai ser na vinda do Filho do Homem, outra vez o Espírito de Deus viria sobre o mortal, em carne humana. Este homem comia carne de carneiro e bebia leite de vaca, e comia manteiga e pão, em carne humana, e Abraão disse, é Elohim. Desculpa, esse barulho é porque eles estão trabalhando ali, e eu não quis parar para dizer a eles que parasse um pouco a zoada, o barulho, mas não incomodar, mas vamos deixar eles trabalharem, ou seja, que eu tenho esse momentinho agora para ler também, e assim que parece que já me ouviram. Bom, mas se ouvem, não se preocupe, eu vou continuar gravando aqui. Continue dizendo, em carne humana, e Abraão disse, é Elohim, Deus manifestado em carne humana. Jesus prometeu que Deus, antes da sua vinda, seria manifestado em carne humana outra vez. Isso é o Espírito apenas em Deus, manifestando-se a si mesmo, separando outra vez a Ló de Abraão. Ló escolheu o mundo e Deus destruiu o seu mundo e separa Abraão a Ló. Ló, sendo o tipo de um crente carnal que não creu que isso era certo, vejam, e a irmã William diz, o que foi que não creu ser certo? Não creu em Deus, em carne humana, que era Elohim, Deus manifestado em carne. Mas Abraão, sim, creu. Isso é o que faz a separação entre os dois grupos. E segue o irmão William do irmão Branham. Ele nada mais se foi a Sodoma. Ele e ninguém mais foi a Sodoma. Eu quero ler essa outra parte que diz o irmão William. Não creu em Deus em carne humana, que era Elohim, Deus manifestado em carne. Mas Abraão, sim, creu nele. Isso é o que faz a separação entre os dois grupos. O que é que faz a separação entre os dois grupos? Crer na manifestação de Deus em carne humana. E assim tem sido em cada tempo, em cada era e em cada dispensação. Quando Deus se manifesta por meio do seu mensageiro, o que faz a separação é que uns creem na manifestação de Deus, no cumprimento da vinda do Espírito de Deus nesse tempo, desse espírito ministerial, de profeta. Uns creem que é Deus, no meio da raça humana, para essa era ou dispensação, e outros não creem. Isso é o que faz a separação. Ele nada mais foi a Sodoma. Ele era $1. Abraão era $1 de prata, assim que tem que ser 100 Ló para equivaler a um Abraão. Disse assim o irmão William. Ou seja, que a separação quem faz? Deus, quando vem em carne humana. E quando chega a etapa para a palavra, que foi trazida pelo profeta, se encarnar na palavra e ser expressada da maneira correta, então, quando se faz saber que Deus veio em carne humana e que trouxe o seu nome novo e que era o filho de Davi, esse título vinha acompanhado da manifestação do Filho do Homem. Todas estas coisas o que é que fazem? Fazem uma separação. Não, eu não creio nisso. Ló não podia crer. Mas o que Abraão faz? O que tipifica o grupo escolhido? Agora sim, eu creio. Isso sim está claro. Isto sim eu vejo. Ló não viu a Deus manifestado em carne. Abraão viu e comeu com ele. Estiveram comendo bem ali. E então, isso acontece como indivíduos. Quando chega o momento de separação, e então algo individual. Você como indivíduo ou vê,
ou não vê. Quando é dado a conhecer nesta etapa da palavra, da mensagem encarnando-se e se expressando para benefício de todo o povo de Deus, e então, nessa etapa, não tem quem ajude ninguém. Se é o que é, o verá. E o que não é, não o verá. Isso é o que o profeta diz. O que o tem que ver, o verá. E o que não tem que ver, nunca o verá. E ninguém poderá colar esta ceia espiritual, ninguém poderá colar. Abraão já estava ali, sozinho, jantando, comendo com Elohim, manifestado em carne. E lembrem, que a ceia, que vai estar se preparando para isso que vai vir, vejam, ele ali na sexta dimensão diz que regressaremos à terra, tomaremos corpos e então comeremos. Eles estão desejosos por comer. E quem vai preparar esta comida? Esta comida vai ser preparada por nós. Nós que somos os anfitriões, os que nesse tempo teremos a adoção, já estaremos adotados. E vai ser por criação divina. Porque em algumas ocasiões dizia que se teremos vitela, arroz, feijão ou alguma coisa assim, diz no Brasil, e em diferentes nomes, como diz em alguns lugares, habichuelas e certos alimentos de diferentes países, como os preparam, pois vamos preparar a eles. Mas tem algo muito, mas muito glorioso e muito tremendo, porque nesses dias, lembrem que a apertura vai estar nesses dias no meio da igreja e haverá muitas necessidades. A noiva, os eleitos de Deus estarão, e a humanidade estará à mercê dos elementos, ou seja, que vai chegar o momento onde já estaremos falando a palavra e as coisas por criação divina acontecerão. O mesmo que foi a criação dos esquilos, quando foram criados com a palavra falada, vejam. E isso foi alimento, porque depois a comeu. E assim, está sendo dado a conhecer nesse tempo também, toda esta palavra, todo este alimento espiritual que estamos comendo, tem sido pela palavra sendo falada. E se é pela palavra sendo falada, aqui também, os que precisam criar esta ceia, estes alimentos, também se fará. Ou seja, que não vai ter limitações quanto ao que Deus vai estar fazendo nesses dias. E vai ser a última comida que estaremos comendo, estando nesses corpos. E aí também estará nesses dias acontecendo a transformação. Porque vejam como diz, vejam como a ressurreição se move nessa terceira etapa, na carpa. Vê que tudo vai ser em algo comum, do comum dos filhos de Deus, no meio do povo. Vai ser algo normal para nós. O mundo não saberá, não vai estar consciente do que está acontecendo, mas nós sim. E esta vai ser a última ceia que estaremos comendo aqui, estando nesses corpos, e com certeza, aí por esses momentos, por aí, porque diz que desceremos, tomaremos corpos, ou seja, que comeremos. Então, ou seja, tem que ser algo rápido, algo tem que se mover nesses dias pela palavra. E já quando estivermos transformados, aí não vai ter problemas para falar a palavra e criar. Mas tem algo muito importante aí, que à medida que vamos falando disso tudo, de todas estas bênçãos que Deus nos dará, vamos entendendo, e assim, quando chegue tudo isso, todo esse tempo, estaremos
mais familiarizados com tudo o que estará acontecendo. E por isso a fé diariamente vai crescendo em cada um de nós, para que, quando esse momento chegue, esta fé já esteja tão encarnada, ou seja, a um nível tão e tão alto, que esta palavra esteja tão encarnada em nós, que não haverá limitações quanto ao que um filho de Deus adotado pode fazer. E depois daí, isso, vejam como representa essa parte onde ele diz que desceremos e comeremos. Veja como representa esta ceia das bodas do Cordeiro, que depois de 30 a 40 dias estará sendo realizada ali na 7ª dimensão. E veja no livro de citações, na página 135, parágrafo 11:29, diz: naquele dia o Filho do Homem será revelado, o que para juntar a igreja à cabeça, unir o matrimônio. E aí escreve, aí desenha uma pirâmide e as eras e uma seta, a pedra angular, onde que vai se unir? Na pedra angular. Onde que se une? Na era da pedra angular, porque as bodas são aqui na terra. Escreve a boda, sublinha a união, escreve a ceia, sublinha a palavra se faz carne. Unir o matrimônio da noiva. A chamada do noivo virá bem por isso, quando o Filho do Homem descerá e virá em carne humana para unir aos dois juntos. A igreja tem que ser a palavra, ela é a palavra, e os dois se unem juntos. E para ser isso, tomará a manifestação do revelado Filho do Homem, não clérigo. Vê o que eu quero dizer? Vem, é o Filho do Homem, Jesus Cristo, descerá em carne humana entre nós e fará sua palavra tão real, que unirá a igreja e ele como um, a noiva, e então ele irá à casa, à ceia das bodas. Amém? Ela já está unida. Vamos à ceia das bodas, não as bodas. Sentir em sua carne, sofrer entre a carne de homens poderosos, porque o matrimônio do Cordeiro veio, mas o rapto é indo à ceia das bodas, quando a palavra aqui se une com a pessoa e eles dois se convertem em um. E o que fazem então? Manifesta o Filho do Homem outra vez. E desenha uma pirâmide, e aí em outra vez uma seta até aí e uma estrela de Davi. Não os teólogos da igreja, filhos do homem, a palavra. E aí ele assinala outra seta, a pedra angular, a palavra. E a igreja se converte em um. Vem? Vejam, a palavra e a igreja se convertem em um. E aí ele escreve, manifesta o Filho do Homem outra vez em carne. E na mensagem, quem é este Melquisedeque? Diz na página 24, mas Melquisedeque, depois que seu filho Abraão tinha conquistado a vitória, Melquisedeque se encontrou com ele e deu vinho e pão, mostrando que depois de que esta palavra terrestre seja terminada, nós nos encontraremos com ele nos céus e tomaremos a comunhão outra vez. Será a ceia das bodas. E desenha uma pedra angular. E aí escreve Apocalipse 4:1 e escreve, sobe aqui. Será a ceia das bodas. Eu não tomarei mais do vinho, nem comerei do fruto, até que eu coma e o beba com vocês novamente no reino do meu Pai. E escreve, com Moisés e Elias, dispensação do reino. E escreve a ceia ao final da batalha na dispensação do reino. Continua dizendo, um pouquinho antes, para entrelaçar, diz, a esta ceia espiritual ninguém poderá colar. Abraão estava ali, sozinho, ceando, comendo com Elohim. Deus manifestado em carne.
Ló estava ali por outro lugar. Então encontramos que qualquer um que trate de colar será amarrado de pés e mãos e vai sair mais enredado de que quando entrou. Sim, vai sair mais afastado de que quando entrou por não entrar pela porta. E se não é um escolhido, como vai vê-lo? Vejam, se não é um escolhido, como o vai ver? E vai sair bem afastado que vai sair, porque perdeu o verbo. E onde quer que esteja o verbo, tem que estar velado. Veja na página 27 do livro de citações, parágrafo 225, diz: Jesus disse: quem entra por qualquer outro caminho é o mesmo que um ladrão e um roubador. E você pode chegar ali, você estará no céu, mas você vai ser lançado fora outra vez. Lembram que na era de pedra angular representa uma era celestial. Mas você será lançado fora outra vez, assim que vem, o fez mais inferno que nunca. Isso é correto. Saber que você estava ali para ver as formosuras e depois ser rejeitado. E escreve expulso da ceia. Continua dizendo: isso é uma coisa individual entre Deus e a pessoa. Vocês sabem que a terceira etapa é a revelação da palavra? É a palavra, é a espada na mão. E então, vamos ver aqui um momentinho. A espada, lembrem que é a palavra. E veja o que nos diz aqui. No livro de extratos de A Visão da Carpa, volume 2, na página 112, diz da mensagem ungido de Deus, pregado 19 de março de 2011 no Peru, em Lima, no Peru, diz: foi dito que o inimigo não nos deixaria, não deixaria a igreja estar tranquila no tempo final, e muito menos quando estivéssemos próximo da terceira etapa, o qual se cumprirá, como foi prometida. Foi dito que a terceira etapa trará a fé para o rapto. Foi dito que a terceira etapa é a espada na mão, a palavra. Foi dito que a terceira etapa se cumprirá em uma grande carpa catedral. Foi dito que a terceira etapa será dada a fé, à igreja, para ser transformada e levada com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Portanto, tem uma conexão direta da fé para o rapto com a terceira etapa, a palavra criadora sendo falada, e com o cumprimento da visão da carpa. Portanto, temos que ver esta relação e conexão que há, para que assim entendamos e orando, para que assim estejamos orando, para que se faça uma realidade a visão da carpa, para que se faça uma realidade a palavra criadora sendo falada, para que seja uma realidade a fé, para sermos transformados cada um dos filhos e filhas de Deus. Portanto, é importante que a espada, que é a palavra, esteja manifestada e seja bem-vinda no corpo místico de Cristo, o nosso Salvador. E em outro parágrafo continua dizendo: e para o último dia, em algum lugar estará, porque Deus passa a palavra de um mensageiro a outro mensageiro, e passa o Espírito Santo de um mensageiro a outro mensageiro. Vê o que eu estive falando de Elias e Eliseu. Como era o mesmo Espírito Santo, como era a mesma palavra, a mesma espada que tinha passado de Elias a Eliseu, o qual foi e fez o que Elias não fez. E nesse tempo final, para o qual temos a promessa de que temos que receber a fé para sermos transformados e raptados, e esta fé vem pela palavra criadora, a espada, a terceira etapa.
E tudo isso vai chegar ao seu ponto culminante no cumprimento da visão de uma grande carpa catedral, no qual estarão trabalhando todos os crentes em Cristo, ministros e congregações, no último dia. Eu também vou estar respaldando o projeto da grande carpa catedral, onde esteja se realizando. E aí na página 113, diz: portanto, qualquer pessoa que vocês vejam lutando contra a visão da carpa, do que foi prometido, estará lutando contra o programa divino. Estará lutando contra a fé para serem transformados e raptados, estará lutando contra o arrebatamento da igreja, dessa promessa, estará lutando contra a ceia das bodas do Cordeiro, estará como aquele povo que saiu em contra Moisés, e ao povo hebreu, e lutou contra Moisés, e lutou Moisés contra esse povo com as suas mãos levantadas ao alto, com a vara de Deus em sua mão, e obteve a vitória. Portanto, estejam bem unidos e nossas congregações bem unidas. Página 114. Vossas congregações bem unidas e orando neste tempo para que Deus sempre nos dê a vitória. É importante estarmos bem unidos e entender que estamos em dias perigosos, disse o reverendo William Branham, que vai ter uma apertura. E algo vai causar que venha uma apertura sobre a igreja do Senhor Jesus Cristo, antes de ser transformado e raptado cada crente em Cristo. Portanto, isso quer dizer que vai ter problemas. Mas sempre tem sido assim. O povo hebreu teve muitos problemas, mas chegou à terra prometida. Moisés teve muitos problemas, mas chegou à terra prometida. Vejam aí, vocês podem ver como ele fala desta forma, e qualquer um pode dizer: vê que é Moisés que tem que chegar e chegou à terra prometida, e vocês procuram na Escritura e veem que Moisés, estando em seu corpo físico, não entrou. Mas sim, entrou, porque depois nós o vemos ali no Monte da Transfiguração. Mas o que entrou com o povo em seu corpo físico à terra prometida foi Josué. Vejam que tudo isso é por percepção profética, que consegue entender. E o que não, vai olhar essa palavra toda e vai dizer: não, estamos esperando Moisés, ele é que vai nos introduzir à terra prometida. Vejam, nas eras, tem uma parte que também fala de um grupo que tem essa percepção profética, na página 185 em diante, como vejo na página 6, abaixo diz: lembrarão que eu mencionei no início desta mensagem que este livro que estamos estudando é a revelação prática de Jesus mesmo na igreja e sua obra nas eras futuras, e desenhe uma estrela de Davi. E então mencionei que apenas por meio do Espírito Santo obteremos revelação, ou passará por nós. Vê, se não se obtém a revelação, vai passar despercebido. Juntando estes dois pensamentos, vamos ver que não vai ser apenas estudo e pensamento ordinário que vai fazer com que este livro seja real. É preciso a operação do Espírito Santo. Vejam, para trazer isso, foi preciso a operação do Espírito Santo. E que não fosse algo apenas como um estudo, o mesmo que está acontecendo no ensinamento sobre a carpa. São estudos bíblicos, mas não é algo apenas um estudo, um pensamento assim ordinário, senão que é algo que está operando o Espírito Santo. Poderão fazer milhões de estudos, mas se não tem a operação do Espírito Santo, isso vai chegar apenas a ser um estudo, um pensamento ordinário daqueles que o preparam. Mas quando você vê que há um dólar falso, é porque existe um verdadeiro em algum lugar. E esse é o que tem a operação do Espírito Santo.
E esse é o que Deus vai vindicar quando esteja se vendo os milagres e maravilhas. E aí sim é que vão dizer: agora eu creio. Espere um pouquinho, porque vocês vão ver mesmo. E vão perceber, assim como Judas percebeu mais tarde aquilo que tinha feito. Vejam, que vocês vejam quem está no nosso meio trabalhando e abrindo as Escrituras para nós. E aí vai ser a vindicação final do que verdadeiramente o precursor da segunda vinda do Senhor, que foi o reverendo William Marion Branham, do que ele precursou, é o assim diz o Senhor, porque veio o nosso irmão William Soto Santiago, esse cumprimento da voz de arcanjo, trazendo-nos esta etapa ou fase do cumprimento da vinda do Filho do Homem com os seus anjos, e estará também confirmando esses ministérios que estarão cumprindo a grande trombeta de Deus, a trombeta final, a grande voz de trombeta, essa vindicação do que Deus esteve falando pelo reverendo William Branham nos selos, do que seria a vinda do Filho do Homem com seus anjos. Tudo isso vai ser vindicado nessa etapa final da visão da carpa, onde em um pequeno quartinho de madeira Deus vai estar operando ali todos esses milagres internacionais. Mas para esse tempo já não poderão entrar pela porta da vinda do Senhor em seu cumprimento neste tempo final, que é a sua segunda vinda. Ali tocarão, virão arrependidos, mas já vai ser muito tarde. Aqueles que estiveram ouvindo, os quais o reverendo William Branham disse que estiveram em cultos como estes e tinham desprezado a misericórdia de Deus pela última vez, ali eles vão perceber que realmente Deus estava operando por meio dessa manifestação, e tudo que estava fazendo era Ele operando, trazendo a palavra, a fé de rapto. Diz, se necessitará a operação do Espírito Santo. Isso quer dizer que esse livro não pode ser revelado a ninguém mais que a umas pessoas especiais. Vai ser um tipo de gente com percepção profética. Ele exigirá a habilidade de ouvir a Deus, exigirá instrução sobrenatural, não apenas um estudante comparando versículo com versículo, ainda que isso está bem. Vejam, e tem muitos que podem se sentar com a mensagem do irmão Branham e do irmão William e começar a comparar versículo com versículo, o qual isso está bem. Pelo menos estão com algo que não é do mundo, ou seja, não estão nas coisas do mundo, estão esquadrinhando e lendo, e ao menos aí se mantêm aí guardados, porque para o tempo onde eles terão que dar suas vidas na grande tribulação, já estão bastante empatados e assim não vão receber a marca da besta, já estarão bastante conscientes de tudo o que Deus fez no meio da igreja do Senhor, tanto na sétima era como na era de pedra angular, tanto na dispensação da graça como na dispensação do reino. Ou seja, que está bem, que continue se preparando. Aqueles que não receberam o ministério sob a capa, tem que falar claro assim, para que estejam conscientes e que se cumpra assim o que o irmão William tinha dito, de que antes de todas essas promessas de ressurreição e transformação, cada um já vai saber o grupo que corresponde a ele, pelo qual vai estar se preparando para o que vai receber. Diz, mas o ministério requer
o ensinamento do Espírito. Ou nunca se faz claro como precisamos ouvir de Deus e abrir nossos seres e chegar a ser rendidos ao Espírito para ouvir e saber. Ou seja, que é o ensinamento do Espírito. E se é o Espírito Santo o que a pessoa precisa para entender, compreender os mistérios do reino dos céus, pois então, consequentemente, o ensinamento sobre a carpa que o reverendo William Branham abriu e o irmão William escreve em vários lugares, que uma grande carpa catedral estaria se trazendo o ensinamento, dando assim ao povo a fé de rapto. Então, por eliminação, já sabemos que é nada menos e nada mais e nada menos que o Espírito Santo operando no meio da sua igreja. E que no final, Deus iria vindicar esse ministério com os milagres físicos já. Agora, os maiores milagres é o abrir a palavra. Continua dizendo na página 114, diz, Moisés teve muitos problemas, mas chegou à terra prometida. Portanto, os problemas não é motivo para se desanimar, para que o povo desanime. Não é motivo para os ministros se desanimarem, senão que é motivo para estarem mais agarrados de Deus, orando a Deus dia e noite. Continua dizendo, qualquer pessoa que tenha se levantado contra Moisés, já estava se levantando contra o programa divino, do projeto divino de entrar à terra prometida. Esse não estava interessado em entrar à terra prometida e não entraria, e não queria que outro entrasse. E qualquer pessoa que se levante contra o programa divino e contra a visão da carpa, que foi prometida, na qual se cumprirá e lhe dará fé para ser transformados e raptados os crentes, pois estará contra a transformação do rapto, da ceia das bodas do Cordeiro, e estará contra o trono de Deus. Tremendo problema que se metem aqueles que estejam contra o cumprimento da visão da carpa. Como se pôs contra Abimeleque, se pôs contra o trono de Deus. Portanto, não estamos interessados sequer em ouvir o que tem que dizer, porque o que tenham que dizer é para desanimar o povo, aos ministros, para que não possam ser transformados e raptados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Essas pessoas tampouco vão entrar e não querem que outros também entrem. Toda pessoa que se levanta contra o programa divino não está interessada em entrar à ceia das bodas do Cordeiro, não está interessada em ir à ceia das bodas do Cordeiro, sequer está interessada em receber a fé para o rapto. Porque a fé para o rapto está e é a terceira etapa, e vai se cumprir em uma grande carpa catedral, quando mostrem o vídeo, o filme da sua vida, e verão ali a atitude tomada enquanto estava se compartilhando a palavra, o ensinamento. Aí vai ver, se eu tivesse conhecido, se eu não tivesse dito isso, eu não tivesse agido assim, não tivesse sido desrespeitoso, não tivesse sido malcriado, para esse tempo já vai ser tarde. É aí que vai estar. E aí é que estará toda essa manifestação plena de Deus, que vai estremecer o mundo todo. É aí que estará a manifestação plena de Deus. Tudo está prometido e tem que ser cumprido, e tem que ter um povo e um grupo de ministros que captem esta revelação divina que está aí, contida, e trabalhem para que se faça uma realidade a visão da carpa. Serão pregadas as pragas, as taças, os trovões, as taças, as trombetas. Tudo isso vai ser aberto, dado a conhecer, ou seja, que tem muita revelação divina para ser dada a conhecer, para ser falada. Para ser o quê? Para ser falada, para ser pregada. E tudo isso está acontecendo em nossos próprios olhos. Muita palavra para ser falada. E já, bom, para quê? Para já ir arredondando, veja a mensagem, o sinal, de o irmão Branham diz,
Amem Ele. En la página 53. Na página 53. Amem Ele. Ámenle Amem por lo que Él ha hecho pelo por que Ele ustedes. fez por você. Todo es por razón del amor. Tudo é por razão do amor. Amor produz a obediência. O amor produz El amor produce el matrimonio. o matrimônio, o noivado. E essa é a meta que estamos prosseguindo. A ceia das bodas do Cordeiro. Eu posso ouvir o meu Salvador que me chama me dizendo que me ama. A mí también. A mim também. Escribe E ele escreve as bodas y la cena. e a ceia. Y escribe el Espíritu E escreve o Espírito Santo al corazón. entrando ao coração. Que más abajito. Vamos a Um seguir. pouquinho mais abaixo, vamos continuar lendo um pouquinho aqui que diz: Eu o amo, eu o amo. Agora, com todo o seu coração, você sente algo muito doce que está penetrando o seu coração, é o Espírito Santo. E aí ele escreve: O Espírito Santo entrando ao coração. Y también arriba escribe. E em cima também escreve, bem em cima tinha escrito o amor. Y una pirámide. E uma pirâmide e a estrela de Davi, donde había escrito las onde bodas tinha y la escrito cena. as bodas e a ceia. Dice, porque él a mí me amó y Diz me porque compró ele mi me amou e me salvación en la comprou cruz. minha salvação ali na cruz. E diz: Levanto mis manos juntamente Levanto con as la minhas congregación mãos juntamente com a esta música. congregação e com esta música. Se eu pequei, eu fiz algo mal, eu estou agora mesmo orando por você e por mim. Si yo he hecho alguna cosa Se eu mala, fiz algo mal aos meus irmãos ou a Ti, Senhor, significa que eu estou arrependido. Minhas mãos a Ti, Senhor, significa que eu não quis fazer. E, Senhor, eu sei que estou morrendo e eu tenho que sair desse mundo de uma forma física. te quiero encontrar. E eu quero encontrar contigo. Vean, Vejam, nosotros nós deseamos desejamos e pedimos a Deus que salgamos de que saiamos desse planeta Terra em uma forma física, queremos ser ou seja, queremos ser revestidos, transformados. haga esta petición Faça esse pedido suya. seu. Vean cada Vejam, palabra que se cada palavra que se fala aqui, en estas últimas palabras, nestas últimas palavras que eu estarei lendo, en este corto mensaje, nesta curta mensagem, esta palabra que nesta palavra que eu estou lendo, dice, diz: si yo he hecho alguna Se eu cosa fiz mala, alguma coisa má, hacia ti, Señor, as minhas mãos a Ti, Senhor, significa que eu estou arrependido. As minhas mãos a Ti significa que eu não quis fazer. Senhor, eu sei que eu estou morrendo e eu tenho que sair deste mundo de uma forma física. Eu quero encontrar contigo. As minhas mãos levantadas significa: toma, Senhor, lléname del Espíritu, e me enche do Espírito e derrama sobre mim um sinal do Teu amor, Espíritu Santo, o Espírito Santo, o qual me fará viver docemente y me hará e plenamente me fará viver a vida que estava em Cristo, para que assim o meu coração arda por outros yo no repose e que eu não descanse nem de dia e nem de noite, tratando de trazer a todo aquilo que possa. Serei como os mensageiros que entraram em Jericó, e iré a e vou a todas as pessoas que me for possível, e tratar de persuadi-los a vir, el pacto de sob o pacto do sangue, o sangue do Cordeiro, que assim eles possam receber o sinal. y escribe bajo el E escreve abaixo: o pacto. la sangre purifica, O sangue purifica e o Espírito é o sinal que o sangue foi aplicado. O Espírito é o sinal que o sangue foi aplicado. O Espírito não pode vir até que não se aplique o sangue. Mas uma vez que o sangue foi aplicado, e então o Espírito é um sinal que regresa que retorna a você, mostrando que a sua fé e o sangue foi aceito y su pasaje e a sua passagem pagado, está paga. su pasaje A sua passagem está paga, tudo está concluído, queda cerrado. o caso está encerrado. Você é um cristão, você é um crente, Cristo está em você e você está em Cristo. O sea, Ou seja, y ella escribe aplicar ele la escreve sangre aplicar o y sangue el Espíritu, e o Espírito vem. o sea que nosotros Ou tenemos seja, que ya nós já temos ese boleto, essa passagem, nuestro pasaje a nossa passagem ya ha sido já foi paga. el vestido de boda, O vestido de boda é igual la palabra. à palavra. Ese ha sido Esse nuestro foi tema o nosso tema para esta ocasión para esta ocasião y le damos gracias a e Dios agradecemos a Deus que nos ha permitido que leer nos tem permitido ler todo este manjar, todo este lo cual para mí maná, o qual para mim, en esta mañana ha sido nesta manhã tem una sido gran bendición uma grande bênção poder venir aquí unos momentos poder vir aqui uns momentinhos y escudriñar
e esquadrinhar sobre esse tema, o qual dei a vocês a conhecer, baseados na mensagem do precursor, o reverendo William Branham, e baseado nas mensagens que nos trouxe o anjo do Senhor Jesus Cristo, William Soto Santiago, pelo qual estamos agradecidos a Deus que tenha nos enviado ao precursor da segunda vinda do Senhor, o reverendo William Branham, e que nos tenha enviado ao seu anjo mensageiro William Soto Santiago, cumprindo tudo o que está escrito dele na sua palavra, em sua vinda, no cumprimento da vinda do Filho do Homem com os seus anjos. O vestido de boda é igual à palavra. Esse foi o tema para hoje, quarta-feira, 21 de dezembro desse ano de 2022. Tenham todos uma tarde feliz, cheia das bênçãos do nosso Pai Celestial, e até a sexta-feira, onde estaremos conversando sobre o tema que nós já temos designado para a sexta. Que Deus continue abençoando a todos.